Olá, hoje é quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. PIB do Brasil recua pelo segundo trimestre consecutivo e país entra em recessão. A Alemanha anuncia novas medidas anti-Covid e restringe ainda mais a vida social dos não vacinados. Cientistas detectam como vacina da AstraZeneca gera coágulos. O PIB do Brasil encolheu 0,1% no terceiro trimestre deste ano em relação aos 3 meses anteriores. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta quinta-feira. Este é o segundo trimestre seguido de retração, o que significa que o Brasil entrou em recessão técnica. Entre abril e junho, a economia brasileira tinha retrocedido 0,4%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu a retração ao impacto da crise hídrica na agricultura e na indústria. O resultado negativo do último trimestre foi encabeçado por um encolhimento de 8% na atividade agropecuária. A indústria se manteve estável e os serviços tiveram leve alta de 1,1%. No jargão usado pelos economistas, o termo recessão técnica é usado quando há 2 semestres seguidos de queda, mas que não representa uma retração real. Em comparação com o mesmo período de 2020, o Brasil avançou 4% no terceiro trimestre deste ano. E no acumulado de 12 meses até setembro, o Brasil registrou uma expansão de 3,9% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores. A Alemanha anunciou novas restrições para não vacinados. Para frear a alta de infecções das últimas semanas e impulsionar a vacinação, os governos estaduais e federal acertaram novas regras válidas para todo o país. Até segunda ordem, apenas vacinados e recuperados podem frequentar lojas, eventos culturais e restaurantes. Foram determinadas também restrições no número de presentes em festas privadas e em eventos esportivos, como nos estádios de futebol. Os controles deverão ser feitos pelos próprios estabelecimentos e organizadores. As escolas permanecerão abertas, mas os governos reintroduziram a obrigatoriedade do uso de máscaras em salas de aula. E para evitar aglomerações no Réveillon, foi proibida a venda de fogos de artifício, assim como em 2020. Apenas supermercados e o comércio de necessidades diárias permanecerão acessíveis para os cidadãos não vacinados. Desde o início da semana, a Alemanha registrou uma leve baixa na média nacional de infecções por coronavírus. O país registrou pouco mais de 73 mil novos casos nas últimas 24 horas, o equivalente a 2.500 casos a menos do que há uma semana. No entanto, na quarta-feira, a Alemanha contabilizou o maior número diário de mortes em decorrência da Covid-19 em 9 meses. Uma cerimônia militar marcou o fim da era Merkel na Alemanha. Embora a chanceler federal ainda permaneça no comando do país de forma interina, até a posse oficial de seu sucessor Olaf Scholz, Angela Merkel teve sua despedida oficial com honrarias militares nesta quinta-feira. Em ritual que remonta ao militarismo prussiano no século XVI, Merkel foi saudada por uma procissão de soldados com tochas. E conforme demanda a tradição, a banda militar tocou 3 músicas escolhidas pela chanceler, entre elas uma canção do ícone punk da Alemanha Oriental, Nina Hagen. Essa tradicional cerimônia militar incluiu os chanceleres federais somente após a reunificação alemã. Portanto, Merkel é apenas a terceira chefe de governo da Alemanha a ter a honraria, depois de seus antecessores Gerhard Schröder e Helmut Kohl. Para o evento, Merkel escolheu um complexo do Ministério da Defesa, em Berlim. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local serviu de quartel-general de um grupo de militares que tentou derrubar Adolf Hitler do poder. Os líderes da conspiração acabaram sendo executados no pátio desse complexo, onde hoje há um memorial à resistência alemã ao regime nazista. Uma equipe de cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos afirmou ter descoberto o mecanismo que faz com que a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca possa provocar o desenvolvimento de coágulos sanguíneos em algumas pessoas. A equipe descobriu que um adenovírus usado na vacina se junta a uma proteína do sangue, o que gera uma reação do sistema imunológico. Esta combinação, aliada a outros fatores que ainda não foram determinados, leva à chamada trombocitopenia trombótica imune. Ela surge a partir de uma reação do próprio corpo.
Os anticorpos criados pelo sistema imunológico acabam por também se ligarem à proteína, o que leva ao desenvolvimento dos coágulos. A formação de coágulos é extremamente rara, mas mesmo assim muitos governos, sobretudo na Europa, limitaram o uso da vacina da AstraZeneca. O Reino Unido aprovou nesta quinta-feira um segundo coquetel de anticorpos para o tratamento de Covid-19. Trata-se do medicamento Sotrovimab, desenvolvido pela farmacêutica britânica GSK em parceria com uma empresa americana de biotecnologia. Autoridades britânicas comunicaram que o coquetel é recomendado para casos leves e moderados em pacientes do grupo de risco. O medicamento reduz o risco de internação e morte em 79%. O Sotrovimab recebeu a autorização para uso emergencial no Brasil em setembro. A Anvisa indica o medicamento apenas para pessoas acima de 12 anos. Segundo análises britânicas, o Sotrovimab aparenta ser eficaz também contra a variante Omicron. O Reino Unido já havia aprovado em agosto o uso de outro coquetel de anticorpos, chamado Ronaprev. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.